Bom dia, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Último dia da nossa campanha. Hoje é um dia muito especial, estamos muito agradecidos ao Senhor, agradecido por tudo que Ele fez até aqui, pelas mãos dEle terem tocado, pelas mãos dEle terem nos abençoado. Como o Senhor é maravilhoso. Eu quero ler com você hoje 2 textos bíblicos. Eu quero primeiro ler o texto que deu início a essa campanha, livro de Daniel, capítulo 10, e depois eu vou ler um outro texto com você, uma palavra que eu quero compartilhar para abençoar a sua vida. Primeiro texto, Daniel, capítulo 10, a partir do versículo 4. Daniel, capítulo 10, versículo 4. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Hiddekel, e levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia como um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze acaçaulado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão, e os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só e vi esta grande visão. E não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse: Daniel, homem muito desejado, esteja atento às palavras que vou te dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Então esse foi o texto que deu início a toda essa campanha. Daniel, um homem de Deus, que dobrou os seus joelhos para falar com o Senhor em um dia em que ele precisava de uma resposta do Senhor. E Deus sempre falou com Daniel. Daniel sempre ouviu a voz do Senhor, a resposta das suas orações. Mas nesse dia específico, onde ele dobra os joelhos para falar com o Senhor, a resposta parece que não vinha. Ele espera do Senhor a resposta e a resposta parece que não chegava. Até que 21 dias depois, chega o anjo do Senhor, toca em Daniel e traz a ele a resposta da sua oração. Você sabe que para muitos de nós teríamos desistido de orar, muitos de nós teríamos desistido de clamar, teríamos desistido e achado que Deus não se importa conosco, teríamos achado que Deus não se importou em nos trazer uma resposta, ou Deus não estivesse nos ouvindo. Mas Daniel continuou, perseverou em oração, e quando o anjo chega para responder, para trazer a resposta para Daniel, ele explica o que estava acontecendo. E estava acontecendo uma guerra, estava acontecendo uma batalha. Então, muitas vezes, nós oramos pedindo ao Senhor uma resposta, e às vezes parece que essa resposta não chega, mas está havendo uma guerra, e o Senhor tem pelejado por nós, o Senhor tem pelejado, enviado o seu anjo para nos trazer vitória, para nos trazer resposta. Mas o que eu quero te dizer com essa palavra é que não desista de orar, não desista de clamar. Nós estamos aqui há 21 madrugadas
clamando ao Senhor, buscando do Senhor resposta, e tiveram muitas coisas que não aconteceram no primeiro dia, nem no segundo, nem no terceiro, mas depois as coisas foram acontecendo, o milagre foi se formando, o milagre foi se concretizando, e hoje estamos aqui no último dia, e eu sei que se você ainda não recebeu, eu creio que você já recebeu muitas coisas, mas se ficou alguma coisa ainda, hoje é o dia do anjo do Senhor te tocar. E eu creio que o Senhor poderosamente vai abençoar a sua vida. Mas o outro texto que eu quero ler com você se encontra no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 47. Ezequiel, capítulo 47, a partir do versículo 2, que diz assim: E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando à margem, eis que havia uma grande abundância de árvores de uma e de outra banda. Essa passagem, ela nos traz uma simbologia de um rio que saía do trono de Deus, um rio que saía do templo do Senhor. E esse rio, o profeta Ezequiel, em uma visão, ele vê um anjo com um cordel de medir, e o anjo vai dizendo para ele: entra mais um pouquinho nas águas. E ele entra um pouco nas águas que dá até o tornozelo, e o anjo vai falando: entra mais nas águas que dá até a cintura, e depois águas que dá até os lombos, até as costas, até ele chegar a um ponto que era um rio muito profundo, onde ele não podia mais passar andando, ele precisava nadar. E essa palavra hoje é uma simbologia para a gente da experiência de Deus que nós temos. É uma simbologia hoje para a gente da profundidade que nós temos com Deus, da profundidade que nós temos da experiência com o Pai. E eu quero te convidar hoje, baseado nessa palavra, a mergulhar mais profundo com Deus, como você nunca mergulhou antes, como você nunca entrou antes. Às vezes a gente anda com Deus, mas anda só no superficial. Às vezes a gente anda com o Senhor com águas que a gente acha assim, tá bom, águas muito rasas com Deus. E hoje eu quero te convidar nessa oração, nessa última oração dessa campanha, para entrar no mais profundo com Deus, o mais profundo que você já entrou na sua vida, o mais profundo que você já conseguiu entrar, entregar ao Senhor algo que você nunca entregou, fazer com Jesus hoje algo que você nunca fez, para poder receber dele algo que você nunca recebeu. Então hoje é o dia do Senhor. Se essas águas hoje são as águas purificadoras, se essas águas que saem do templo do Senhor te tocarem, a palavra do Senhor diz que onde essas águas tocam, chega a vida, chega o milagre do Senhor. Que nós possamos mergulhar nessas águas hoje, em nome do Senhor Jesus. Hoje é o dia do Senhor te tocar. Prepara o seu copo com água, prepara-se para a gente orar, para a gente agradecer. Quantos milagres o Senhor já tem feito por nós. Hoje é dia de nós agradecermos e pedimos: Senhor, nos deixa ir mais profundo na sua presença. Em nome de Jesus, se prepara e vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada, Senhor, por este momento de estarmos aqui, Senhor, para te buscar, para te adorar, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Pai. Senhor, até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor nos deu graça. Até aqui, Senhor, recebemos o favor do Senhor. Até aqui, Senhor, vimos os teus milagres, Senhor. Até aqui vimos, Senhor, portas abertas, vimos curas,
vimos tua graça, Senhor. E eu peço, Pai, para que o Senhor continue nos abençoando, continue, Senhor, nos dando graça, continue, Senhor, nos dando força, continue, Senhor, provando a nossa fé, continue exercitando a nossa fé, Senhor, porque nós amamos a Tua presença, nós amamos estar diante de Ti, Senhor. Nós amamos a Ti, Jesus. Continua, Senhor, fazendo o Teu querer e a Tua vontade, Senhor. Continua, Senhor, nos guiando para o Teu caminho, nos guardando, nos livrando de todo mal, nos colocando, Senhor, no centro da Tua vontade, Pai. Continua, Senhor, abençoando a minha vida, abençoando, Senhor, a vida dessa pessoa que está orando nesse momento agora. Continua, Senhor, nos guardando, nos livrando de todo mal, Senhor, porque eu sei que Tu és fiel, Tu és maravilhoso, Tu és digno de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor. Em nome do Senhor Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, Te dou graças, Senhor, por esse dia, Te dou graças, Senhor, por esse 21º dia, Senhor. Quantas coisas aconteceram até aqui, Pai. Quantas coisas maravilhosas aconteceram até aqui. E como o Senhor nos fez crescer, Senhor. Como o Senhor nos fez amadurecer. Porque cada dia que nós nos esforçamos e buscamos o Senhor, cada dia, Senhor, que nós mergulhamos, Senhor Deus, nessa experiência, o Senhor tem feito o céu se abrir em nosso favor, o Senhor tem derramado graça, o Senhor tem derramado poder, o Senhor tem trazido vida, Senhor, uma vida que nós necessitávamos, uma vida, Senhor Deus, que nós estávamos esperando de Ti, Senhor. Ó Deus, assim como Jó disse, Senhor, lá no final do livro, no capítulo 42, que ele, por mais que ele andava com o Senhor, no final ele descobre que ele só conhecia o Senhor de ouvir falar, Senhor. Não conhecia o Senhor tão profundamente. E eu vejo, Senhor, que cada dia, Senhor, que dedicamos o nosso coração a nos humilhar perante o Senhor e a compreender, Senhor Deus, os Seus planos e os Seus propósitos, Senhor, nós vamos mergulhando mais profundo e o Senhor vai trazendo vida, e o Senhor vai abrindo os nossos olhos, o Senhor vai se revelando, Senhor, a cada um de nós. E como é maravilhoso, Senhor. Como é maravilhoso, Senhor Deus, crescer em Ti, amadurecer em Ti, Senhor Deus, conhecer o Senhor mais intimamente, mais profundamente, Senhor. Ó Deus poderoso, eu Te agradeço, Senhor, porque nós fizemos, Senhor, 21 dias, Senhor, de um esforço físico, Senhor, de poder sacrificar o nosso sono, de poder, Senhor Deus, estar de pé, de poder aqui estar clamando não só por nós, Senhor, mas pelos nossos irmãos, por pessoas, Senhor Deus, necessitadas, feridas, carentes, Senhor Deus, da Tua mão, do Teu toque. E quantos testemunhos nós ouvimos, Senhor, quantas coisas maravilhosas o Senhor fez. Senhor, levantamos 21 madrugadas, Senhor, agora está nas Tuas mãos, Senhor, agora é contigo. Agora o milagre vem do Senhor, ó Deus, não é pelo nosso esforço, Senhor, não é por meritocracia, Senhor Deus, mas é pelo Seu amor, Senhor. É pelo Seu perdão, pela Sua compaixão, pela Sua misericórdia, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, eu sei, Senhor, que o Senhor trouxe resposta, eu sei que o Senhor abriu os céus, eu sei, Senhor Deus, que coisas grandes e firmes o Senhor fez, Senhor, e essa pessoa, Senhor, que ora comigo agora, essa pessoa, Senhor Deus, que clicou nesse vídeo, Senhor, e que espera do Senhor uma resposta, que espera do Senhor ainda, Senhor Deus, algo acontecer, Senhor, que orou conosco com fé, Senhor, agora é contigo. Senhor, agora é com o Senhor, agora eu Te peço, envia o anjo do Senhor, hoje, Senhor, em nome de Jesus, envia o anjo do Senhor agora, Senhor, e toca esse coração, faz esse coração tremer, Senhor, diante da presença do Senhor, assim como o anjo trouxe a resposta para Daniel, assim como o anjo disse para Daniel que estava havendo uma guerra, Senhor, mas o anjo do Senhor, ó Deus, venceu a guerra, venceu a batalha e trouxe a resposta para ele. Senhor, eu quero pedir a Ti, Senhor, que por essa pessoa que orou conosco, que por essa pessoa que tem clamado conosco, que por essa pessoa, Senhor, por quem nós temos intercedido, que a luta dessa pessoa seja vencida hoje. Que a guerra dessa pessoa seja vencida hoje, em nome de Jesus. Que essas lutas, Senhor, que essa pessoa tem passado, que essa
que essa, Senhor Deus, trajetória de dificuldade que essa pessoa tem vivido, Senhor, que todas essas lutas sejam vencidas hoje, em nome de Jesus, que os céus sejam abertos hoje, em nome de Jesus, que os céus do Senhor se abram e o milagre se torne real, que o milagre se torne, Senhor Deus, palpável hoje, em nome de Jesus, e que o anjo do Senhor toque agora, Senhor Deus, como tocou os ombros de Daniel, e ele se colocou de pé. Deus Todo-Poderoso, eu clamo, Senhor, para que essa pessoa que ora comigo agora seja tocada por Ti, que ela se coloque de pé, que as lutas, Senhor Deus, que vinham tirando a paz, que as lutas, Senhor Deus, que vinham tirando a alegria, no nome do Senhor Jesus, que sejam vencidas agora, que o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia sejam agora destruídos, sejam agora derrotados, em nome do Senhor Jesus, pelo poder do Senhor, pelos anjos do Senhor que o Senhor enviou, aleluia, que a vitória do Senhor seja real agora sobre nossas vidas, que a vitória do Senhor seja real agora sobre cada coração. Senhor, hoje é o dia do Senhor responder. Senhor, estivemos aqui 21 dias clamando pelo milagre, 21 dias clamando pela cura. Senhor, eu vi muitos testemunhos de cura acontecendo, Senhor. Estivemos 21 dias aqui clamando por libertação, e nós vimos libertação acontecendo, Senhor, perto de nós, longe de nós, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor toca, Senhor, onde ninguém mais pode tocar. E agora, Senhor, eu te peço, nos permite, Senhor, entrar no teu reino, nos permite, Senhor Deus, sair agora dessa dimensão terrena, Senhor, e agora, Senhor, mergulhar nessas águas purificadoras, em nome do Senhor Jesus, mergulhar nessas águas, Senhor Deus, não somente molhar os nossos pés, Senhor, não somente ficar na margem desse rio, mas mergulhar numa experiência contigo agora, Senhor, transformadora, uma experiência que transforme por completo, Senhor, nosso corpo físico, nosso coração, Senhor, a nossa mente, a nossa casa, Senhor, nossa família, nossos filhos, nosso casamento, Senhor, nossa vida financeira, nossa vida profissional, aleluia, Senhor Deus, que aonde as águas do Senhor agora tocarem, Senhor, aonde as águas do Senhor tocarem, que tragam vida, Senhor, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, nos permite, Senhor, mergulhar nesse rio, entrar, Senhor, agora numa dimensão mais profunda, Senhor, de intimidade com o Senhor, uma dimensão mais profunda, Senhor, de vida com o seu maravilhoso Espírito Santo. Deus eterno e poderoso, vai tocando, Senhor, nessas vidas, Senhor Deus, que ainda, Senhor, se sentiam carentes, que ainda se sentiam, Senhor, esperando pelo Senhor. Senhor, às vezes nos sentimos, Senhor, no silêncio, às vezes sentimos que o Senhor não fala conosco, às vezes nos sentimos vazios, Senhor, sentimos que o Senhor não está falando, mas eu vejo, Senhor, que às vezes nós também deixamos o Senhor no silêncio, deixamos de orar, Senhor, deixamos de clamar, deixamos de buscar, Senhor, mas que hoje, Senhor, hoje, em nome de Jesus, haja, meu Senhor, essa festa, Senhor, em cada coração, que essa festa aconteça, Senhor, da comunhão entre nós e o Senhor, em nome de Jesus. Sim, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, vai, Senhor, à nossa frente, vai, Senhor, peleja, Senhor, as nossas batalhas, Pai, luta, Senhor, as nossas guerras, Deus, vai, Senhor, à nossa frente, Pai, endireita, Senhor, os caminhos tortuosos, Pai, nos guia, Senhor, para aquilo que o Senhor tem para nós, Pai, nos ajuda, Senhor, a chegar na terra prometida, Senhor, nos ajuda, Senhor, a alcançar, Pai, o milagre, nos ajuda, Senhor, a alcançar, Senhor, a vitória, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a alcançar, Senhor, o refrigério, Pai. Nos ajuda, Senhor, a ver as Tuas obras e as Tuas maravilhas, Senhor. Porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é maravilhoso, Senhor. E nós amamos nos prostrar diante de Ti, Senhor, porque nós sabemos que nós temos resposta. Porque nós sabemos que a nossa oração é ouvida, Pai. Porque o Senhor está, Senhor, presente em todo o tempo das nossas vidas, Senhor. Obrigada, Senhor, por esse dia de finalizarmos essa campanha, Senhor, com glória. Finalizarmos essa campanha, Senhor, com êxito, com alegria, Senhor. E muito mais eu sei, Pai, que está por vir, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos faz andar em novidade de vida. O Senhor é aquele, Pai, que nos faz andar em novidade de vida. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, Pai. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, Senhor.
Nos guia, Senhor, para o caminho eterno. Endireita, Senhor, as nossas veredas, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, nós clamamos ao Senhor, meu Pai, por um milagre permanente, Senhor, por um milagre que permaneça, Senhor, pela presença do Senhor permanente nas nossas vidas, Senhor, que nós não venhamos perder, Senhor Deus, aquilo que o Senhor nos entregou, Senhor, nesses 21 dias, que nós não venhamos a perder, Senhor, em nome do Senhor Jesus, porque nós sabemos, Senhor Deus, que o mundo sufoca, que as tribulações dessa vida sufocam, Senhor, tentam roubar a palavra do Senhor em nós, tentam roubar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor faz por nós e em nós, Pai Santo, mas em nome de Jesus eu oro e peço a Ti que seja eterno tudo aquilo que nós ganhamos, Senhor, que seja eterno em Ti, tudo aquilo que o Senhor nos deu nesses 21 dias, não nos deixa perder, Senhor Deus, a comunhão que nós conseguimos conquistar em Ti, não nos deixa perder, Senhor Deus, essa intimidade com o Seu Espírito Santo, Senhor Deus, que o Senhor pela Sua misericórdia nos permitiu receber, Senhor. Deus eterno, em nome de Jesus, não deixa, Senhor, que amanhã nossa vida volte para trás, não deixa que amanhã, Senhor Deus, o diabo, nosso adversário, venha nos enganar e tirar tudo aquilo que o Senhor nos deu, mas que tudo aquilo que o Senhor nos deu, Senhor, seja eterno, assim como a Sua palavra é eterna, Senhor, assim como a Sua palavra não muda, assim como as Suas promessas, Senhor Deus, são sem mudança, são sem arrependimento, sem sombra de variação. Deus Todo-Poderoso, eu te peço, Senhor, que essa cura que foi conquistada, Senhor, seja eterna. Senhor, eu te peço que a libertação que foi conquistada, Senhor, seja eterna. Que essa casa nunca mais fique vazia. Que esse coração nunca mais fique vazio, Senhor. Que esse coração nunca mais se sinta, Senhor Deus, o vazio, não sinta mais o silêncio do Senhor, mas que possamos sentir, Senhor, todos os dias o Seu Espírito Santo falando conosco. Que nós possamos ter essa intimidade todos os dias, Senhor, que nós possamos ter, Senhor Deus, a eternidade do Senhor nos nossos corações. Senhor, a Sua palavra diz que existe um tempo determinado para todas as coisas, Senhor, e eu creio, Senhor, que é o tempo de cantar, eu creio que é o tempo, Senhor, da Sua igreja se colocar de pé, é o tempo, Senhor Deus, dos Seus filhos se colocarem de pé e buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar o Senhor enquanto o Senhor está perto. Eu creio, Senhor Deus, que o Senhor nos deu força, Senhor, uma força que nós nem sequer imaginávamos que nós podíamos ter, nem imaginávamos que podíamos receber, Senhor, para nós vencermos, Senhor, o dia mau, o dia da provação, o dia da dificuldade. Ó Deus eterno, eu sei que provas continuarão vindo sobre as nossas vidas, Senhor. Enquanto nós estamos nesse mundo, nós teremos dificuldades, Senhor, mas nenhuma dificuldade nós vamos passar sozinhos, nenhuma dificuldade nós vamos passar, Senhor Deus, se sentindo só, porque em todas as coisas o Senhor está conosco, Senhor. Ó Deus poderoso, eu te agradeço, porque o Senhor escolheu estar conosco, Senhor, desde o momento que nós acordamos até o momento que nós vamos dormir, e o Senhor também guarda o nosso sono. O Senhor escolheu estar conosco 24 horas por dia, a Sua presença nos guiando, Senhor, tendo essa comunhão. Ó Deus eterno e poderoso, obrigado, Senhor, por essa comunhão com o Teu Espírito Santo. Senhor, eu clamo a Ti, Senhor, nós clamamos a Ti, não nos deixa perder, Senhor, essa comunhão, não nos deixa perder, Senhor, isso mediante as dificuldades, Senhor, mas fala, Senhor, com o meu irmão que ora comigo, fala, Senhor, com esse ouvinte que ora comigo, em nome de Jesus, fala, Senhor, em alto e bom tom, para que eles entendam, para que eles ouçam, para que nós venhamos entender, Senhor, que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, que o Senhor, em todos os detalhes da nossa vida, o Senhor se importa, Senhor, em estar conosco, em todos os momentos, em cada segundo da nossa existência. O Senhor que nos criou, escolheu estar do nosso lado, escolheu estar conosco, escolheu habitar o nosso coração. Então nós não precisamos temer, então nós não precisamos desanimar, não precisamos nos entregar, Senhor, mediante a dificuldade,
dificuldade, porque o Senhor está junto conosco, Senhor. Ó Deus eterno, Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados numa fornalha de fogo, mas o Senhor entrou com eles dentro da fornalha, Senhor, e eles não foram feridos, eles não foram queimados, Senhor, eles não foram afligidos, porque o Senhor passou com eles aquele momento, e o Senhor passa conosco todos os nossos momentos de dificuldade. O Senhor passa conosco e sempre, Senhor, e em tudo o Senhor está com as suas mãos estendidas, ó Deus Todo-Poderoso. Mas temos vivido no nosso mundo, Senhor, temos vivido, Senhor, os últimos tempos, temos vivido tempos, Senhor Deus, de aflições, que tem afligido o mundo todo, Senhor, e eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, traz salvação, Senhor, para o seu povo, traz, Senhor, salvação para a nossa cidade, para a nossa nação, para o nosso mundo, Senhor, e para a nossa geração. Deus eterno, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor tem levantado, Senhor, homens e mulheres de oração. Eu sei que o Senhor tem levantado, Senhor, pessoas que confiam em Ti, para que o Senhor, através dessas pessoas, faça a diferença, Senhor, nessa geração. Deus eterno, eu peço, Senhor, que o Senhor levante, Senhor, essa pessoa que ora comigo, que o Senhor levante esse irmão que ora comigo, Senhor. Levanta essa irmã que ora comigo, Senhor, para sermos, Senhor Deus, a geração que clama, a geração que busca, a geração que faz a diferença e que o Senhor usa para mudar tudo à nossa volta, Senhor. Deus Todo-Poderoso, usa, Senhor, essa irmã para fazer a diferença, Senhor, no lar dela a partir de hoje. Usa ela, Senhor Deus, para ser a mudança, Senhor, que essa casa precisava. Usa, Senhor, essa irmã para ser a mudança, Senhor, que o casamento dela precisava, para ela ser o exemplo, Senhor, para os filhos. Da mesma forma, usa esse homem, Senhor, para ser a mudança, Senhor, em todos os lugares onde ele pisar a planta dos pés, que ele seja, Senhor, a imagem e semelhança de Cristo, a imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, usa, Senhor Deus, cada pessoa que ora conosco, Senhor, para um chamado, para um propósito especial, em nome de Jesus, porque eu creio que o Senhor tem um propósito, ó Deus, eu creio que o Senhor tem um plano maravilhoso, e o Senhor nos chamou, o Senhor nos despertou, o Senhor nos fez levantar, Senhor, levantar-nos contra todo mal, o Senhor nos levantou contra toda doença, o Senhor nos fez nos levantar, Senhor, contra essa geração, Senhor, que não conhece o Senhor, nos levantar contra os pecados dessa geração, Senhor, e o Senhor nos fez levantar para levar a mensagem, Senhor, de paz, a mensagem, Senhor, de transformação, a mensagem de salvação do Senhor Jesus. Então usa, Senhor, a nossa vida, em nome de Jesus. Sim, Senhor, coloca, Senhor, as tuas mãos nesse copo com água, Senhor, nessa garrafa, Pai, que nós colocamos diante de Ti, Senhor. Transforma, Senhor, na bênção, na vitória, na cura, Senhor. Que ao beber esse copo com água, Senhor, nós venhamos ser purificados, nós venhamos ser curados, nós venhamos ser abençoados, Senhor. Quero pedir para que o Senhor coloque, Senhor, a Tua graça, aleluia, a Tua misericórdia, Senhor. Abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Transforma, Senhor, na nossa bênção, na nossa vitória. Que ao tomar esse copo com água, Senhor, nós venhamos ser curados em todos os sentidos, Senhor, seja cura física, cura espiritual, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja, Senhor, em nós, que o Teu Espírito Santo, Senhor, encontre em nós morada. Senhor, nós não vamos sair da Tua presença, Pai, nós não vamos, Senhor, deixar a Tua presença, nós não vamos deixar de confiar e de esperar em Ti, Senhor. Acrescenta em nós essa noite, Pai, uma fé, Senhor, sobrenatural, Senhor. Acrescenta em nós essa noite, Pai, uma boca profética, Senhor, que só abençoa e que profetiza bênção, Senhor, na nossa vida, Pai. Coloca um anjo, Senhor, do nosso lado, Senhor, guardando a nossa boca, guardando, Senhor, a nossa língua, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Teu milagre seja concretizado hoje, Senhor. Nos guia, Senhor, para aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor Deus, o Senhor disse, Senhor, na Tua palavra,
que haveria uma diferença, Senhor, entre aquele que busca o Senhor e aquele que não busca, Senhor. O Senhor disse que aquele que busca o Senhor, ó Deus, de nada tem falta. E tem tantas outras promessas, Senhor, para aquele que busca o Senhor. Tem tantas promessas, Senhor Deus, na Tua palavra para aquele que busca a Ti, Senhor. Senhor, essa pessoa que busca, Senhor, essa pessoa que buscou 21 dias, esse irmão, essa irmã, esse ouvinte, Senhor, que buscou, ainda que não tenha sido os 21 dias, Senhor, mas um minuto que seja na Sua presença em oração, essa pessoa confiou em Ti, Senhor, essa pessoa depositou, Senhor, toda a confiança, toda a esperança em Ti. Senhor Jesus, não deixa, Senhor, essa pessoa sair de mãos vazias. Não deixa, Senhor, essa pessoa encerrar essa campanha, Senhor, sem uma transformação. Não deixa essa pessoa encerrar, Senhor, não deixa ela sair da Sua presença, Senhor, sem ser tocada de uma forma especial, sem ser tocada de uma forma poderosa. Ah, Senhor Jesus, toca, Senhor, hoje pedimos a Ti, Senhor, clamamos a Ti pelo milagre sobre a vida dessa pessoa que ora conosco. Senhor Jesus, não deixa essa pessoa, Senhor Deus, sair sem ser tocada agora, Senhor, sem entregar o coração a Ti, Senhor, e sem que o coração dela se mova na presença do Senhor. Aleluia, Senhor, a Sua palavra diz que diante do Senhor, ó Deus, diante do Senhor não tem quem fique de pé, não tem mal que fique de pé, Senhor. Então eu te peço, Senhor Jesus, que todo mal, Senhor, que nos perseguia, que nos afrontava, todo mal, Senhor, que parecia ser maior do que as nossas forças, que parecia ser maior, Senhor, em nome do Senhor Jesus, todo esse mal seja expulso, todo esse mal seja envergonhado, e que o meu irmão e a minha irmã, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, se torne mais forte, saia daqui hoje mais forte, Senhor Deus, do que toda e qualquer luta, do que toda e qualquer prova que já tenha se levantado contra ela, Senhor. E que quando as novas provas e novas dificuldades se levantarem, Senhor, essa pessoa esteja mais e mais fortalecida em Ti. Deus Todo-Poderoso e Eterno, eu peço a Ti, Senhor, que o Seu Espírito Santo, que o Seu Espírito Santo da verdade venha agora, Senhor, tocar cada vida, tocar cada coração, Senhor, trazendo, Senhor, um refrigério, trazendo, Senhor, um renovo espiritual, trazendo, Senhor Deus, um renovo, Senhor, Senhor, que essa pessoa há muito tempo não sentia, um renovo que essa pessoa há muito tempo, Senhor Deus, não vivenciava, mas que essa pessoa vivencie, Senhor, agora, em nome do Senhor Jesus, que ela vivencie, Senhor Deus, de novo, Senhor, aquela experiência maravilhosa contigo, Senhor, que ela volte a falar em outras línguas, que ela volte a ter visões, que ela volte a ter sonhos proféticos, que ela volte, Senhor Deus, a falar do Teu amor, que ela volte a louvar o Teu nome, que ela volte, Senhor, a abrir os lábios e cantar quão grande é o Senhor, Deus eterno e poderoso, em nome de Jesus. Não deixa, Senhor Deus, que as dificuldades, Senhor, ou que os males, Senhor Deus, que se levantaram e que foram enviados contra essa vida, que esses males venham mais calar, Senhor, a vida do Teu servo e da Tua serva. Senhor, não deixa, Senhor, que as dificuldades venham nos calar, Senhor, mas nos dá força para abrirmos os nossos lábios, Senhor, e clamarmos ao Senhor todos os dias, em nome de Jesus. Deus eterno, em nome do Senhor Jesus, essa pessoa, Senhor Deus, que clamava ao Senhor por um milagre urgente, essa pessoa que clamava ao Senhor por um milagre que só o Senhor podia fazer, Senhor, eu sei que o Senhor fez, eu sei que o Senhor operou, eu sei que o Senhor trouxe a resposta, Senhor, ainda que a resposta do Senhor tenha sido sim, eu glorifico o Seu nome. Se a resposta do Senhor tiver sido não, é porque o Senhor tem algo muito maior e muito mais especial, e se a resposta do Senhor foi para que aguardássemos o tempo do Senhor, Senhor, então eu te peço que o Seu Espírito Santo envolva agora, Senhor, envolva em nome de Jesus, envolva, Senhor, de uma forma que nós possamos entender que o Senhor continua trabalhando nas nossas vidas, Senhor, porque eu sei que mesmo se a resposta do Senhor for sim, não, ou que esperemos, Senhor, o Seu tempo, ainda assim, Senhor, o Senhor está trabalhando nas nossas vidas. Deus Todo-Poderoso, eu sei que o Senhor respondeu, eu sei que o Senhor operou, e eu sei que o Senhor continua operando, Senhor. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, realmente nos desperta, Senhor, nos desperta para esse tempo, nos aviva, Senhor, para esse tempo, nos transforma, ó Deus, em nome de Jesus, pela Sua santa presença, Senhor, que todos possamos ser tocados, Senhor, hoje,
que todos nós possamos, Senhor, vivenciar o milagre, Senhor. Ó Deus, o Senhor é o Deus que conhece as nossas causas, Senhor. Toda causa, Senhor, que era urgente, eu sei que o Senhor já fez. Todo milagre impossível, eu sei que o Senhor já tomou nas tuas mãos. Sua palavra diz, Senhor Deus, no livro de Apocalipse, que as nossas orações, Senhor, o Senhor recebe, coloca em salvas de ouro, Senhor. E eu sei que no tempo certo, Senhor, o Senhor trabalha, o Senhor opera, o Senhor transforma. Deus eterno e maravilhoso, em nome de Jesus, enche esse coração da tua alegria e da tua paz, Senhor, para a glória do seu nome. Sim, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Conforta, Senhor, esse coração, Senhor, que está clamando a Ti nesse momento. Conforta, Senhor, esse coração. Senhor, que seja hoje um dia abençoado. Que hoje seja, Senhor, um dia de portas abertas, Senhor, para as nossas vidas, Pai. Que hoje seja um dia, Senhor, que nós vejamos os Teus milagres, que nós tomemos posse, Senhor, da vitória, Senhor. Que nós estamos a caminho, Pai, da terra prometida, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua fidelidade, por esses 21 dias de campanha, Senhor. Obrigada, Senhor, que nós possamos abençoar o Teu coração, Pai. Que a nossa fé seja honrada, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu amor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Ó Deus eterno, eu quero pedir a Ti também, Senhor, essa chama, Senhor, que foi reacesa nesses corações, essa chama que foi reacesa no nosso coração, não deixa apagar, Senhor, não deixa apagar, Senhor, nos ajuda a cuidar, Senhor, desse tesouro, Senhor, que é a Sua presença em nós, nos ensina a cuidar, nos ensina a zelar, Senhor, pela nossa vida espiritual, nos ensina a zelar, Senhor Deus, pela comunhão contigo, Senhor, porque a Sua palavra diz, Senhor, que o céu é tomado por esforço, e nós temos que nos esforçar, Senhor, para não perder aquilo que o Senhor nos deu. O apóstolo Paulo disse, Senhor, aquele que está de pé, vigia para que não caia, que aquele que está de pé, cuide, Senhor Deus, para que não caia. Senhor, nos ajuda a cuidar, Senhor, desse bem tão precioso que é a presença do Senhor nas nossas vidas. Senhor, eu quero finalizar te agradecendo, Senhor. Senhor, é te agradecendo, agradecer por tudo, Senhor. Agradecer pelo Senhor não desistir de nós, Senhor. Agradecer pelo Senhor não desistir dessa pessoa. Pelo Senhor mostrar, Senhor, também para essa pessoa que o Senhor não desistiu dela, Senhor. Que o Senhor colocou as suas mãos em todos os aspectos das nossas vidas. Eu te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela cura. Obrigado, Senhor, pela libertação. Obrigado, Senhor Deus, pelo milagre financeiro, Senhor, pelo Senhor nos ajudar, Senhor, em tudo aquilo que nós necessitávamos, Senhor. Senhor, eu te agradeço por cada comentário nos vídeos, eu te agradeço, Senhor Deus, por cada comentário que nós recebemos pessoalmente, de cura, de libertação, de transformação. Senhor, eu te agradeço porque os céus estão abertos. Senhor, eu te agradeço, Senhor, porque aqui ainda, Senhor, nós ainda estamos diante da sua presença, e são os últimos instantes, Senhor Deus, para nós pedirmos. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por tudo, porque o Senhor é Deus. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, Amém, Senhor. Jesus. E eu quero dizer a você, ouvinte, a você que ora conosco, ainda dá tempo de pedir. Nós ainda estamos na presença de Deus. Pede com fé. Pede, são os últimos momentos dessa campanha. Pede com fé. Deixa o Senhor segurar nas suas mãos. Você não precisa mais ficar sozinho, não precisa se sentir sozinho, não precisa fugir. O Senhor está segurando nas tuas mãos agora. Sinta o toque do Espírito Santo de Deus agora segurando nas tuas mãos. Aleluia. Sinta o toque do Espírito Santo de Deus agora tocando, enxugando as suas lágrimas. Aleluia, porque Ele cuidou de você até aqui, Ele tem cuidado de você até aqui. Ele nunca te deixou, nunca te desamparou. O que está sendo diferente hoje é que Ele está te mostrando que Ele está do seu lado, mas Ele nunca te desamparou. Sinta o Espírito Santo de Deus te renovando agora. Sinta o Espírito Santo de Deus se movendo sobre a sua vida. E Ele continua operando, Ele vai continuar operando. Aleluia, continua confiando no Senhor.
Não desista daquilo que você clama, não desista dos seus propósitos, não desista da sua oração. Você que clamou por outras pessoas todos esses dias, você que clamou pelos seus filhos, irmã, em nome de Jesus, não desista. O Senhor está tirando, o Senhor está removendo o cativeiro e o Senhor vai fazer no tempo certo. O milagre já se tornou real, o milagre já se tornou vivo. Agora é só esperar para colher. Deixa amadurecer esse fruto e você vai colher em nome de Jesus. Você que clamou por uma cura, receba a sua cura em nome de Jesus, seja de qualquer forma que a cura fosse precisa, seja em qualquer órgão, seja em qualquer parte do seu corpo, receba a sua cura no nome santo do Senhor Jesus. Você que se sentia sozinho, sozinha, você não está sozinho. No silêncio de Deus, Deus vai nos moldando. Às vezes sentimos que Deus está em silêncio, mas é porque Ele vai trabalhando no nosso coração. É porque se Deus sempre falasse conosco, nós não teríamos espaço para Ele trabalhar e fazer crescer em nós uma fé sobrenatural. Então, por isso, muitas vezes foi necessário o silêncio. Muitas vezes foi necessário para que o Senhor criasse em nós essa fé. E a fé é dom de Deus. Não deixe essa chama se apagar. Não deixe a chama do Espírito Santo de Deus se apagar na sua vida. Sim, eu percebi que nesses 21 dias de campanha, Deus tem nos levado para um nível mais profundo mesmo. E esse nível mais profundo, muitas vezes, é provar a nossa fé, né? São níveis assim de exercitar a nossa fé, são níveis assim de momentos de aflição, momentos assim de que a gente precisa tomar uma atitude de fé, de ousadia. E eu sei que Deus, Ele quer nos levar em um relacionamento maior com Ele, nos levar mais profundo na presença dEle. E nesses 21 dias eu tenho visto isso, que o Senhor tem feito isso. Tem nos levado sim para um nível mais profundo. Nós temos provado coisas que nós não provamos ainda. E um relacionamento assim de provar sobre cura, sobre ousadia, sobre fé, e renunciar, né, o nosso sono, que não foi fácil. Não foi fácil, mas eu pude ver o favor do Senhor, eu pude ver a graça do Senhor, eu pude ver também o despertamento do Senhor até no sono. E Deus, Ele nos ouve sim, Deus, Ele nos atende sim. Só precisa de um coração sincero e de um coração com fé. Aleluia. Deus, Ele faz o milagre sim, porque Ele é fiel. E Ele é o mesmo, e Ele não muda. E tiveram até dias, né, que a gente acordou para orar com dor, né? Sim. E nós falamos, não, vamos orar mesmo com dor, e durante a oração o Senhor tirar a dor de uma forma milagrosa, né? Sim. Então, continua. Eu acredito que se a gente se sente mais forte, nós estamos mais fortalecidos, estamos prontos para muitos outros desafios, mas eu acredito que nós ainda estamos só na beira do rio. Sim. Eu acredito que tem muito mais para a gente mergulhar na presença de Deus, e eu creio que essa é a vontade do Pai, que a gente mergulhe mais fundo, mais profundo. E algo que tem me despertado muito nesses últimos dias é estudar sobre os avivamentos que a igreja já viveu, sobre os avivamentos que a gente já vivenciou na história, desde o tempo dos apóstolos até aqui. Quantas e quantas vezes o Senhor despertou alguém e o Senhor usou alguém para fazer um mover, um despertar espiritual em uma igreja, em uma cidade, em uma nação. E até hoje nós lemos sobre isso. E eu acredito de verdade, em nome de Jesus, que nós somos essa geração. E o Senhor Jesus está procurando alguém que tenha esse coração que queira dizer, Senhor, eis-me aqui. O Senhor Jesus está procurando alguém que fala, eu estou aqui, eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão de me preocupar com os meus problemas, eu entrego tudo nas mãos do Senhor e eu estou aqui para ser essa pessoa, para o Senhor usar para avivar a minha igreja, a minha casa, o meu casamento, a minha fé. E falando de nós aqui, até o nosso casamento se fortaleceu, sim, porque a gente não tinha muito costume de orar juntos sempre, igual a gente tem feito agora. E quanta coisa, né, o Senhor tem feito. Sim, Deus tem feito muitas coisas e vamos ver muito mais
E continue aqui acompanhando o nosso canal. Esse canal foi um canal que Deus colocou no nosso coração para abençoar a sua vida e a nossa vida também. Continue acompanhando, porque nós estamos orando, nós estamos buscando o Senhor para que Ele nos direcione quais serão os próximos passos agora. O que é que nós vamos fazer agora para que Deus continue nos lapidando para nos tornarmos um diamante, para nos fortalecermos, para sermos uma águia, para voarmos cada vez mais alto e mergulharmos cada vez mais fundo na presença dele. Aleluia. E nós não queremos parar, né? Uma vez que a gente bebe dessa água da vida, a gente quer sempre ser saciado, mas a gente quer sempre ter sede. É interessante, né? Que a gente quer que o Senhor nos sacie, mas que Ele mesmo sempre nos dê mais sede, porque nós queremos mais dele e nós não queremos parar. Nós não queremos que essa chama se apague. Talvez no seu coração hoje acendeu uma chama, em todos esses dias de campanha acendeu uma chama, e tá na sua mão agora cuidar dessa chama. Tá na sua mão agora não deixar se apagar. Acesa. Exato, manter acesa. Porque às vezes a gente pensa assim, olha, eu tô desanimado, mas eu sei que Deus vai fazer alguma coisa na minha vida. Às vezes a gente pensa, eu tô desanimado, mas eu sei que Deus vai me levantar de novo. E é bom a gente crer que Deus vai nos levantar, mas é a gente que tem que fazer alguma coisa a respeito. Somos nós que temos que nos levantar de pé e falar, Senhor, eu tô aqui. Eu não tenho força, mas eu vou. Eu não tenho força, mas eu vou orar. Eu não consigo te sentir, mas eu vou ler a palavra. Somos nós que temos que fazer alguma coisa a respeito. Eu me lembro que há muitos anos atrás, quando eu era novo convertido, eu passei por uma fase de desânimo também, eu não ia mais na igreja, e eu acreditava em mim, que eu pensava assim, um dia Deus vai me levar de volta para a igreja. Até que um dia, buscando a Deus, o próprio Senhor falou comigo, o único dia que eu tive força para orar, Ele falou comigo, e Ele falou algo que eu nunca esqueci. Ele falou assim, eu não vou colocar uma Bíblia debaixo do seu braço e te forçar a ir para a igreja. Você tem que querer a minha presença. Você tem que falar, eu quero. Se você disser, eu quero, eu te dou forças. Se você disser, eu quero, eu te levanto. E eu falei, Senhor, eu quero. E aqui estamos até hoje. Mais de 20 anos se passaram e aqui estamos até hoje, querendo mais de Deus e querendo mais do Senhor. E eu sei que Ele tem mais dele para fazer em nós. E a boa notícia é que nós não vamos parar. Como a pastora Adriele disse, foi o Senhor que colocou no nosso coração abrir esse canal como um canal de oração para trazer uma palavra de fortalecimento. Eu falei, Senhor, eis-me aqui, e nós queremos nos unir para isso, para viver a vida do Senhor. E em nome do Senhor Jesus queremos somar com todos aqueles que já pregam a palavra do Senhor. E aí eu quero dizer para os irmãos que eu vou continuar clamando ao Senhor, eu vou continuar orando, pelo menos é o que o Senhor colocou no meu coração até o momento, levantar um clamor sempre à meia-noite e um clamor às 6 da manhã. À meia-noite nós vamos estar orando e eu quero te convidar a orar conosco. Vamos fazer a oração da meia-noite e a oração das 6 da manhã, até que o Senhor coloque no nosso coração, Ele vai só refazer as nossas forças. E tá no meu coração levantar uma campanha de 40 dias, 40 madrugadas, para pedir que o Senhor nos permita ir mais fundo, mais fundo. Eu não quero ter água só até os joelhos, não quero ter água só até a cintura. Eu quero mergulhar na presença do Espírito Santo de Deus e quero te convidar a mergulhar conosco. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos levantar um propósito de 40 madrugadas. Eu sei que vai ser difícil, eu sei que vai ser desafiador, mas eu sei que muitas vidas serão transformadas, muitos milagres serão transformados. Nós estamos com esse canal há um mês e eu quero agradecer a todos que se inscreveram no canal. Quanto mais pessoas se inscrevem, mais vidas são alcançadas, porque mais o YouTube entende que é um conteúdo relevante, que é um conteúdo que muitos querem participar, querem acompanhar, querem ouvir. E assim nós vamos fazendo uma grande corrente de oração. Em nome do Senhor Jesus, continua colocando nos comentários aqui, coloca assim, eu vou participar dos 40 dias, coloca no comentário. Assim que nós tivermos aí bastante comentários, nós vamos começar em nome do Senhor Jesus. Mas até lá, tem uma palavra para você
todos os dias, estamos tentando colocar pelo menos todos os dias uma palavra da Bíblia, uma palavra de fé e oração à meia-noite e às 6 da manhã. Não deixa de participar, não deixa de mergulhar, não perca aquilo que o Senhor Jesus começou a despertar no seu coração. Ele tem começado a despertar um avivamento nos nossos dias, que seja através de nós. Escreve aqui também nos comentários: eu faço parte dessa geração. Escreve desse jeito: eu faço parte dessa geração, a geração que vai trazer o avivamento para os nossos dias. Eu quero te agradecer por ter participado conosco esses 21 dias. Eu quero te agradecer por você ter tido fé, por você confiar no Senhor. Faça parte desse avivamento. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Fábio, vou estar com você enquanto o Senhor me der força, em nome de Jesus. Eu sou a pastora Adriele. Lembre-se, você não está sozinho, nós estamos juntos nessa. Aleluia, que Deus te abençoe, abençoe o seu ministério, abençoe a sua igreja, abençoe sua família, seu casamento, seu trabalho, tudo que você colocar as mãos, Deus é contigo. Não desista, não deixe o diabo dizer nada ao contrário, Deus é contigo. Que Deus te abençoe e receba a resposta de Deus, em nome de Jesus. Amém.